Então, a ditadura ela é um processo maior do que o Brasil, né? A gente está falando de Brasil aqui, o processo de formação do Estado Nacional, o processo econômico e a ditadura no Brasil. Então, nós tivemos um movimento maior, que foi um processo entre guerras e a implantação de um sistema, tanto econômico como político, internacional e nacional. Então, a ditadura ela teve uma força maior a partir da Primeira Grande Guerra e ela vai ter uma influência maior no Brasil, ela vai ser calçada a partir do governo Vargas, na década de 40. Apesar de ter uma data oficial, né, de começo assim, do regime militar, que é considerado o 1º de abril de 1964, as Forças Armadas, o Exército começou as atividades na noite do dia 31 de março, né, e o dia 1º de abril, dia da mentira, inclusive, é considerada a data oficial do início da ditadura militar no Brasil, né. Mas mesmo tendo essa data oficial, esses tipos de regime político sempre são um processo, né? Então, como um processo, a coisa vem acontecendo muito antes. Não, aí até que um dia termina numa data oficial. Por exemplo, o impeachment da presidente Dilma tem uma data oficial, mas, como a gente sabe, ele começou desde o fim da eleição de 2014. Assim que saíram os resultados, já começaram as movimentações para o impeachment, né? Então, a ditadura também é um processo que começa assim, vamos dizer, no fim da Segunda Guerra Mundial. Então o Brasil tinha ali os seus problemas com a industrialização, né? Sempre importou dos países que acabaram se envolvendo no conflito, e aí se viu num cenário além da crise de 29, que já tinha prejudicado bastante o Brasil, veio a Segunda Guerra Mundial, o Brasil teve que se industrializar muito rápido para tentar substituir esses produtos. E aí você pega esse contexto de crise mundial, de conflito mundial, de crises no Brasil, crise da economia brasileira, que era totalmente dependente ao café, tendo que se industrializar muito rápido. Com isso surgiram as insatisfações aqui no Brasil, né? Alguns problemas sociais, inflação e tudo mais. Tudo isso já foi arregimentando ali algumas pessoas que estavam indignadas, e essas pessoas acabaram se organizando junto com um governo que chegou a tomar posse na década de 60, o governo de Jânio Quadros e João Goulart, que tinha algumas propostas populares, né? Então, as propostas populares que eles tinham, como inclusive a reforma agrária, propunha resolver esses problemas sociais no Brasil naquela época, e isso incomodava demais certos setores da sociedade brasileira, como uma elite política, uma elite financeira, e culminou nessa crise do ano de 64, com oficialmente instalada a ditadura militar no dia 1º de abril de 1964. Então a ditadura militar começa em 64, começa com o governo da junta militar, e a Constituição do Brasil ela passa a ser congelada, e as leis que estão vigorando são as leis dos atos institucionais, que são decretados pela junta militar. Um dos atos institucionais mais fortes e mais cruéis é o AI-5, que estabelece 3 coisas principais. A censura, ou seja, a liberdade de expressão, não é mais um direito garantido, estabelece o fim do habeas corpus, a pessoa não pode mais responder em liberdade, não existe mais a possibilidade de ter habeas corpus, e institucionaliza a tortura. Então, imagina um governo que institucionaliza a tortura, onde a tortura é permitida. Isso faz a ditadura militar ser algo muito grave, e a partir do momento que os direitos humanos são feridos, acaba gerando um problema muito grande e sendo uma ferida na história do Brasil. Na música a gente teve um movimento muito importante que foi a Tropicália ou tropicalismo, né? Que foram alguns músicos aí que se juntaram com a ideia de, além de modernizar a música brasileira, né? Também fazendo letras de protestos contra esse regime que existia no Brasil, né? Um movimento que surge antes da ditadura, o começo dele antes da ditadura, mas que acaba, ao mesmo tempo que a ditadura aumentava a repressão, esses movimentos contrários também iam aumentando, né? As pessoas iam se indignando e criando novas resistências, apesar da censura muito forte. Então, por exemplo, o tropicalismo ou Tropicália foi um movimento bastante importante que apresentava canções de protestos em festivais
Inclusive, esses festivais de música passavam na TV aberta, né? Então, assim, encontravam espaços para resistência na época. E aí a gente tem alguns nomes importantes aí, como, por exemplo, Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso. Todos eles participaram desse movimento da Tropicália, sendo muito perseguidos, letras censuradas, tendo que se exilar. O Caetano Veloso foi exilado na França, se eu não me engano. Então, assim, eles representaram um movimento muito importante. E como eram artistas, assim, que acabaram ganhando uma projeção internacional muito grande, eles conseguiam fazer essa denúncia também em outros países, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente tinha uma América Latina que também estava passando por um processo ditatorial, na Argentina, no Chile, hoje a gente sabe com alguns documentos aí vazados e descobertos pela Comissão da Verdade, com apoio dos Estados Unidos. Então, assim, a forma de divulgar era na Europa e tentar ganhar força de algum jeito. Só que, ao mesmo tempo, a gente tinha uma mídia que controlava a informação e não ia passar nunca esse tipo de coisa aqui no Brasil, naquela época, né? Mas foi muito importante porque, além de modernizar, uma tentativa de modernização da música brasileira, eles acabaram fazendo essas letras de protestos que a gente ouve até hoje. Um clássico do Chico Buarque, que é a Cálice, né? Pai, afaste de mim esse cálice, que dá a impressão de ser um cálice de vinho, alguma coisa assim. Mas, na verdade, é um cálice de calha-boca, né? Então, ele estava pedindo para afastar essa repressão que acontecia na época. Então, eles acabavam encontrando essas brechas, essas metáforas, para tentar passar pelos censores. Inclusive, tem um museu no Rio de Janeiro com as versões originais das letras, com o parecer dos censores, grifando os trechos, esse trecho não pode por causa disso e tal. E as músicas que as pessoas, até que o povão cantava e não sabia o que estava cantando, né? Como Geraldo Vandré, Caetano Veloso, Chico Buarque, Elis Regina, Gilberto Gil. Eles tinham essas músicas que falavam da ditadura, que poucas pessoas até entendiam. Um músico muito importante também é o Geraldo Vandré. Ele foi um músico que foi preso e torturado, né? E ele fez aquela música que também é um clássico, que chama Pra Não Dizer Que Não Falei de Flores, que é aquela música assim do quem sabe faz a hora, não espera acontecer, vem, vamos embora, que esperar, não sei o que lá. É uma letra assim, né? É uma música muito bonita. E ele foi um músico que na época foi preso, torturado, e assim, os amigos mais próximos dizem que ele não voltou a mesma pessoa. Que esse Geraldo Vandré, militante, que fez essa letra de revolta e tal, ele foi torturado de uma maneira que... Tanto é que hoje ele diz que não faz mais música porque ele não quer escrever para esse público que consome esse nível de música de hoje. Mas dizem que ele voltou uma outra pessoa, assim, depois da tortura que ele sofreu, né? Tem sempre as músicas do Chico Buarque, que são as músicas mais retratadas. O Chico Buarque tem Apesar de Você, que é uma música que ele consegue, em uma história de amor, colocar uma crítica ao sistema. Um outro movimento também importante foi o Cinema Novo. Também um movimento ali do final da década de 50, começo da década de 60, que também queria meio que modernizar o cinema brasileiro, que na concepção deles, das pessoas que participavam desse movimento do Cinema Novo, representava assim, era um cinema que retratava um Brasil muito paz e amor, muito legal, carnaval aqui, festa ali. E a ideia deles era retratar uma realidade mais do Brasil profundo mesmo, aquela realidade de repressão, de desigualdade social, que desde aquela época já existia, enfim. Eles queriam mostrar a realidade brasileira que chocasse mesmo, né? Por isso considerado um nome aí, Cinema Novo. Tinha o slogan que era uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Então eles queriam sair filmando a realidade brasileira mesmo. E também foi um movimento muito importante durante a ditadura. Teve, claro, filmes censurados, cenas cortadas e tudo mais. Na década de 20 e 30, na Alemanha, nós tivemos a Escola de Frankfurt, que vai discutir a questão da indústria cultural, cultura de massa, propaganda. Nós tivemos um movimento fordista nos Estados Unidos, da formação da cultura de massa também. E no Brasil, nós tivemos no governo Vargas, em 1939, o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, onde o Vargas vai implantar a ideologia do Estado, Estado forte, Estado para os pobres, aquele que controla e também provém a classe trabalhadora no Brasil. Então, o meio de comunicação vai ser o quarto poder, só que é um quarto poder beneficiando uma parte da sociedade brasileira, que é aquela que controla o sistema econômico e político nacional.
A mídia sofreu uma censura muito grande, né? Inclusive com reportagens que eram cortadas na noite anterior da publicação do jornal, por exemplo. No lugar da reportagem vinha, sei lá, uma receita de bolo, um poema, ou até mesmo em branco. Mas vinha lá um poema de Camões, uma receita de bolo, porque na noite anterior, na véspera de imprimir o jornal, o censor chegou lá e disse que não podia ser publicada aquela notícia, né? Então, assim, algumas notícias foram censuradas, jornalistas conhecidamente foram mortos, foram perseguidos, foram torturados, entre eles aí o nome emblemático, o Vladimir Herzog, que acabou representando assim o estopim para se rever esse negócio de ditadura militar no Brasil, e começou um movimento de retomada da abertura política do Brasil, do país, para que se acabasse esse regime de ditadura militar, né? Então, quando a gente fala de mídia geral, a gente pode falar que a mídia foi censurada, sim, de diversas formas, e jornalistas foram mortos, presos, torturados. Mas a gente não pode esquecer da mídia que apoiou a ditadura, né? Como Estado de São Paulo, Folha de São Paulo. Até hoje, eles têm, assim, colunistas que são considerados num espectro político mais à esquerda. Mas o editorial do jornal, que é a opinião do dono do jornal, da família que é dono do jornal, ele está sempre muito claro lá na primeira página, e é uma opinião mais à direita, e nessa época da ditadura era uma opinião que apoiava, sim, a chamada revolução, porque os militares e certos setores da mídia chamavam de Revolução de 64, ou seja, eles impediram que uma coisa muito grave acontecesse no país, que era a tomada do poder pelos comunistas. E lembrando que a gente está num contexto aí, 64, de Guerra Fria. Então, quando você fala de comunista, era o pior inimigo que você podia ter naquela época, eram os comunistas. E por isso eles chamavam de revolução. Eles impediram, então, que João Goulart, um presidente que foi eleito como vice, mas acabou tomando posse, iria tomar posse, tinha ideias comunistas, defendia movimentos sociais da época, como as ligas camponesas, né, que eram ali movimentos organizados no campo, muito ligado ao Partido Comunista da época. Então, para eles foi uma revolução porque impediram isso. E junto com eles vieram a mídia. Então, na Comissão da Verdade, no relatório, tiveram denúncias de que a própria Folha de São Paulo chegou a emprestar carros para os militares levarem presos, capturados, corpos, enfim. Deu toda uma estrutura, além da estrutura de formação de opinião, deu também uma estrutura de emprestar carro, de emprestar prédio para levar para interrogatório e tudo mais. Tudo isso está publicado no relatório da Comissão da Verdade, né? Então, quando a gente fala de mídia, a gente teve a censura, sem dúvida nenhuma, mas a gente teve principalmente a mídia que apoiou a ditadura como uma formadura de opinião, né? E sem contar as TVs, porque a TV é concessão pública. Então, assim, as famílias que hoje têm canais de TV, elas têm uma concessão do governo brasileiro. E como é uma concessão, essa concessão pode ser retirada. Ela dura um período de anos e a cada período de anos tem que ser renovada. Essas mulheres começaram a se organizar já na década de 50, comecinho da década de 60, junto ao Partido Comunista. Porque o Brasil ia se industrializando, as mulheres iam ganhando lugar no mercado de trabalho, e então lutava assim por coisas como salários mais justos, condições mais justas de trabalho também, creches para deixar as crianças. E aí o Partido Comunista, na época que era muito forte, viu nessas mulheres um potencial de resistência ao que estava acontecendo no país, causando essa indignação nas classes mais pobres principalmente, né? E aí elas chegaram a formar a Federação das Mulheres do Brasil. Então tudo isso antes do golpe. Essas mulheres se organizaram antes do golpe para reivindicar coisas no seu dia a dia. Aí um outro grupo de mulheres, né, porque ao mesmo tempo que a gente tem as mulheres que foram uma resistência, a gente tem um grupo de mulheres conservadoras que apoiaram o golpe. As mulheres da moral e dos bons costumes, ligadas à Igreja Católica, chegaram a pedir para o presidente Juscelino Kubitschek que ele intervisse nessa federação de mulheres, porque elas não representavam a moral e os bons costumes das mulheres do Brasil, e o Juscelino Kubitschek foi lá e fechou essa federação. O papel das mulheres dentro da ditadura é muito importante. Eu queria destacar o papel das mães, que tiveram seus filhos presos, muitos torturados, e uma das coisas que caracterizava o sistema militar é que os militares não falavam para onde as pessoas eram presas. Então as mães, elas ficavam sem justificativa.
E tiveram muitos filhos desaparecidos que não foram, até os corpos dos filhos que morreram não foram encontrados. Então isso é muito angustiante. E essas mães, elas tiveram uma luta muito importante para o fim da ditadura. Já na década de 80 foram vários movimentos de mães que exigiam uma justificativa para os seus filhos que estavam desaparecidos, e etc. Minha mãe, ela enfrentou meu pai, ele proibia que ela cortasse o cabelo, ele proibia que ela fosse trabalhar, e ela, sob ameaça de morte e de agressão física, ela foi trabalhar, ela enfrentou, e assim, para mim, a maior feminista que eu conheci na minha vida, uma pessoa analfabeta, e que não tinha nenhum letramento, nenhuma consciência política, social, mas de alguma maneira ela é minha maior heroína, assim, porque ela mostrou para mim que é possível fazer resistência, não é? E é possível fazer resistência de uma maneira sólida, né? Não é discursiva, é uma resistência real em relação a uma repressão, não é? Então minha mãe é um grande modelo de feminino, nem de feminista, mas de feminino, que eu sempre me apoio. Quando eu vejo a questão da resistência diante de mim, eu penso sempre na minha mãe. Foi o maior líder de resistência que eu conheci na minha vida dentro da minha casa. Não adianta você fazer mudanças no espaço público se você não alterar a ordem social dentro do espaço onde você está. Eu tive a oportunidade de participar de alguns depoimentos dessas mulheres que foram presas, torturadas, enquanto fiz parte da comissão aqui estadual da Verdade, né? E eu vi o depoimento de 3 mulheres assim que marcaram muito. Se vocês digitarem aí no Google, vocês acham facilmente. A Melinha Teles, a Áurea Moretti e a Maria Aparecida Souza, conhecida como Cidinha, né? Essas mulheres deram depoimentos assim que é de emocionar mesmo, de chorar, porque foi um negócio violento. Foram torturadas igualmente, né? Igualmente como os homens, chute, porrada, choque elétrico e tal, só que com uma diferença: a violência sexual. Em casa, meu pai foi um grande repressor em casa, ele proibia tudo, eu sabia o que não podia e ele reprimia de maneira física também. Minha relação com meu pai foi muito intensa e difícil, uma relação de medo mesmo, medo do que ele pensava, medo como o que eu pensava e fazia podia causar um mal para mim. Vou lembrar um fato aqui que me marcou bastante enquanto pessoa humana. Meu pai, quando ele me viu chorando uma vez, numa situação da escola, ele fez eu recortar o colchão com a mão e engolir pedaço de colchão, porque ele falou, se eu não aprendesse a engolir o choro, eu ia engolir o colchão enquanto isso acontecesse. Deixa eu passar na cola. Beleza? Pronto para acabar com seus ouvidos? Nossa! Eu escolhi uma coisa vermelha aqui. Eu disse, existe uma estigmatização dos movimentos contra-ideológicos. Acho que a gente vai precisar. Matou, Não, tranquilo. Faz a pergunta de novo. a gente, tipo, meio sem querer assim, né? O Kubitschek foi lá e fechou essa Federação das Mulheres a pedido dessas mulheres católicas lá no final da década de 50, em 1958. E essas mulheres católicas... E que mais tem? Que mais que eu tenho que falar pra você? Música do Chico, as pessoas são, elas não, como falar pra você? Acho que é só o que eu tenho que falar pra você sobre a ditadura. Tá ok? Aí você corta os que você não quer que saia. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano,
Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a